Shalom Aleichem, a paz esteja convosco, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu quero falar com você sobre a unidade e unanimidade da fé que move montanhas, da fé coletiva do corpo de Cristo que resiste ao dia mau. E quero começar lendo com você o texto de Romanos 15, versos 5 e 6. Preste bastante atenção nessas palavras e guarde-as no seu coração, enquanto ouve e compreende este devocional. O texto diz assim: Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânime e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde estas palavras no seu coração, porque nós vamos abordar com profundidade esse assunto. Para começar, é importante a gente entender que nós não mudamos os acordos morais de uma sociedade para mudar as pessoas. Essa é a proposta da política dos homens. É como tentar carregar toneladas de peso nas costas, um fardo que não podemos suportar. Portanto, não vem do Senhor. E fazendo isso, imagina de uma só vez. Não é assim que pregamos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo consiste em você lançar a semente da palavra e a palavra mudar as pessoas, para então essa sociedade vir a ser transformada e então a moralidade social ser apenas um reflexo da escolha pelo caráter de Deus. Parece utópico quando pensamos de forma generalizada, porque sabemos que nem todos, e para ser sincero, uma grande maioria nesse tempo está desprezando a palavra de Deus. Mas nossa missão é propor o caminho, testemunhando nele, e em um dado momento não será mais necessário se lamentar pelo comportamento destrutivo dos seres humanos que tendem a chegar ao seu ápice de iniquidades quanto mais se aproxima o dia do Senhor. Por isso o Senhor chamou ao seu rebanho um pequeno rebanho e deu instruções de grande profundidade para nós em Lucas 12, versos 32 ao 38, que diz assim: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aqui o Senhor está falando do milênio, quando Cristo estiver reinando sobre a terra juntamente com aqueles que ele ressuscitará na primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece no final da última semana, ao final da grande tribulação que virá sobre a terra, na vinda de Cristo, juntamente com aqueles que estiverem vivos e serem havidos por dignos de terem seus corpos transformados para receber um novo corpo incorruptível. Portanto, estes reinarão sobre a terra juntamente com o Senhor, e por isso diz: porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E continua o Senhor a dizer: vendei os vossos bens e dai esmola, ou seja, reparte com o que não tem. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui o Senhor nos chama a atenção para as obras que permanecem e as obras que se dissipam. As que permanecem avançam para a eternidade, que é a prática do amor, e as que se dissipam é tudo aquilo pelo qual trabalhamos para obter e que não poderemos usufruir quando nosso corpo voltar ao pó. Diz respeito às coisas que perecem e passam, ou porque se desgastam com o tempo, ou porque ficam para outros. E diz ainda o Senhor: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ou seja, estejam sempre prontos para pôr o pé no caminho, desprendido das coisas da terra, para que não seja apanhado de surpresa quando tiver que deixar tudo para trás. E a sua candeia não deve nunca apagar, e para isso, conforme ele nos ensinou na parábola das 10 virgens, para que a nossa candeia não se apague, precisamos ter azeite suficiente para manter a chama acesa. E é correto relacionar o azeite com o Espírito Santo em nós. Isso diz respeito a frutificar os frutos do Espírito também. Mas aqui o sentido está ligado à fé que resiste ao dia mau. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Diz respeito àqueles que amam a vinda do Senhor, e todos os que assim fazem se aprontam adequadamente para recebê-lo. E isto se relaciona às vestes nupciais de Apocalipse 19, que são de linho finíssimo e representam os atos de justiça dos santos.
Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E você já sabe, como eu sempre costumo lembrar, que vigiar é discernir. E, portanto, você só poderá aprender a discernir encontrando-se com o Senhor na sua palavra e na vida, ou seja, estudando as Escrituras e vivendo o testemunho. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Lucas 12, versos 32 ao 38. E aqui você precisa saber o que é a segunda e terceira vigília. A noite, naquele tempo, era dividida em 4 vigílias de aproximadamente 3 horas cada. A primeira vigília acontecia do pôr do sol, mais ou menos às 18 horas até às 21 horas. A segunda vigília ia das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília ia de meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta e última vigília, das 3 da manhã até a aurora, o início do dia. Portanto, a expressão quer ele venha na segunda vigília diz respeito à meia-noite, e você vai lembrar do grito da meia-noite, da parábola das 10 virgens, onde os atalaias tocam a trombeta dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Esta é a vinda do Senhor que esperamos, ao final da última semana da profecia de Daniel, a semana 70, que se completa ao final da grande tribulação. E a expressão quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, esta terceira diz respeito à ressurreição no trono branco, a ressurreição que acontece após o milênio de paz na terra, após Satanás ser solto, porque será preso durante o período do milênio e então será solto para tentar as nações que ainda não foram provadas, porque viveram durante o reinado de Cristo na terra, um reinado de paz e justiça, e portanto é justo que todos sejam provados. Por isso se diz que é necessário que Satanás seja solto por pouco tempo. Apocalipse 20, verso 3. Neste período e para esse propósito, e depois ele será lançado no lago de fogo. Então esta terceira vigília é após esse contexto e mais precisamente no período do julgamento final no trono branco. Então o que Cristo está nos dizendo é que felizes são aqueles que forem achados fiéis e vigilantes, porque a estes ele dará lugar à mesa com ele e os servirá, quer sejam aptos a reinar com ele no milênio, na primeira ressurreição, quer não tenham alcançado tal testemunho para reinar com ele, porém alcançaram testemunho para serem absolvidos por suas obras no julgamento do trono branco, na última ressurreição, que é a terceira vigília que ele está mencionando, portanto, também se assentarão à mesa com ele. O Senhor virá e governará sobre o mundo, e nessa multiplicação de força, porque cada qual que ouve a palavra do Senhor e acolhe em seu coração, se soma ao seu corpo na terra. Você então será capaz de mover as montanhas, de transportar estas mesmas toneladas que é impossível para ti só, mas se torna possível se diluídas nos esforços de muitos. A fé que move montanhas se relaciona com a comunhão dos santos na terra, e desta mesma forma, esta palavra viva entrará nos lugares aonde sozinho você nunca foi capaz de entrar, mas por meio de outros você pode, porque já não é mais uma única semente que caiu na terra e ficou só, mas uma semente que germinou, gerando muitos irmãos que somam força no corpo de Cristo na terra. Um rio não se forma de violentas correntes de águas, mas de filetes de diferentes nascentes que se somam no caminho para virem a se tornar um pequeno riacho, que continuando a receber o pouco de muitas nascentes, virá então a se tornar um rio de fortes correntezas. Quanto mais gradativamente as pessoas virem a se somar a este corpo que efetua o seu próprio aumento, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4, verso 16, mais forte e mais rápido essa sociedade da fé então mudará. Esse é o verdadeiro significado dos milagres literais da multiplicação que o Senhor realizou, e também da fé que move montanhas. Ela só precisa começar a partir do pouco, para então vir a ser muito. Isso não é apenas sobre unidade, mas é sobre unanimidade. É aí que tudo acontece. As pessoas querem um governante que dê jeito em tudo, em todos os ângulos e profundidades de complexidade que uma nação possa ter, sem se preocupar com a essência das pessoas. E só quem pode fazer isso é um espírito que seja anticristo. E eu vou explicar por quê, caso você não entendeu ainda o caráter de Deus. O único ao qual convergem todas as coisas na terra e nos céus é o Cristo ressuscitado, o Messias que pagou a dívida do homem
e intercede por ele dia e noite até que venha a ser feita sua vontade na terra. Lembra da oração sacerdotal do Pai Nosso? Venha ao teu reino. Mas este único que poderia pelo braço forte dar um fim a tudo instantaneamente, escolheu dividir a sua herança de primogênito do Pai com seus irmãos que resgatou, fazendo deles consigo mesmo reis e sacerdotes sobre a terra. E derramou do seu Espírito, ao qual trabalha para nos conformar à sua própria imagem e semelhança, mas a terra ainda não faz a sua vontade, porque ainda não chegou o dia do Senhor, que vem ao final da última semana profetizada pelo profeta Daniel. Mas este dia chegará quando se completar o número daqueles que voluntariamente decidirem tomar parte nessa herança, bebendo do cálice da salvação com todas as suas implicações, a começar pela implicação de escolher morrer para si mesmo, que é negar-se, uma morte ao qual somos entregues todos os dias, como diz o Salmo 44, verso 22. E se você ainda não entendeu porque só um espírito anticristo pode dar jeito em tudo que o mundo chama de paz e segurança, da forma que o mundo espera, ou seja, sem o arrependimento e mudança, pois bem, abrace essa ideia e não precisará fazer esforço algum. Ele vai dar cabo de dominar os quatro cantos do mundo e estabelecer suas leis sem considerar nenhuma vida. Aos que não concordam com seus conceitos e leis de impiedade, não dará oportunidade de terem clareza do que ele faz. Simplesmente fiquem sem comer e beber e seja morto, se você não concorda. Ele não vem para semear consciência e dar liberdade. O anticristo vem para dominar e escravizar. E assim tenta dominar o todo sem necessariamente mudar as pessoas. Em seu domínio tem lugar para a pluralidade dos modos antinaturais de se viver, porque ele não tem respeito pela criação de Deus. Seu único desejo é ser aclamado como Deus, e o homem é apenas o pó que ele calca aos pés. Este é o espírito anticristo, que atende perfeitamente ao conceito dos que esperam ver mudanças no mundo sem o mundo se arrepender e mudar. Acredito que você já entendeu que a fé verdadeira, que move montanhas, se relaciona com a unanimidade daquele que tem sua fé arraigada com Cristo, e que este alinhamento faz também a ligação da terra com o céu. Por isso o perdão é 7 vezes 70, até o fim. Não é o que ensinou o apóstolo João, que o caminho do amor a Deus passa pelo amor aos irmãos da fé? Isso me lembra a famosa frase do Talmud judaico colocada pelo governo de Israel na lápide de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de 1.100 judeus durante o Holocausto. A frase diz assim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Mas como pode quem salva uma vida salvar o mundo inteiro? Seja quem for o rabino que tenha chegado a essa conclusão, certamente ele não estava longe do reino dos céus, como o Senhor Jesus disse a um dos mestres da lei que se admirou da sua resposta aos saduceus, em Mateus 12, versos 28 a 34. Porque entendeu que Deus inicia tudo com ordem, e a ordem que ele mesmo estabeleceu diz não apenas que devemos amar primeiramente nossos irmãos, para então amar a Deus, como também que a nossa comunhão com os céus começa com a comunhão entre 2 ou 3 reunidos em seu nome na terra. Um precisa iniciar com o outro em um mesmo propósito, e então 2 falarão e se expressarão como um, com toda a autoridade conferida por Cristo à Igreja para agir em seu nome, sendo Ele mesmo quem validará nossos julgamentos como corpo, como fala o contexto de Mateus 18, versos 15 ao 20, onde se diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí está o Senhor no meio deles. O contexto fala de sermos testemunhas que ligam e desligam sentenças na terra. E para haver um testemunho para ligar ou desligar, 2 é a medida mínima dessa comunhão. E a comunhão unifica, torna mais forte. Então perceba que tudo começa a partir de um, porque você pode até não ter ninguém próximo a você no momento, mas ainda assim pode estabelecer uma comunhão com o próprio Senhor que habita em você. E então serão 2 em um só espírito. Por acaso não está escrito que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele? Se alguém chegar até você que está em comunhão com o Senhor, passará a ser 3. E os 3 serão como um, por causa da unanimidade. E se essa comunhão fala de unidade e unanimidade, não há espaço então para divisão. Portanto, a fé que opera maravilhas está diretamente relacionada com o perdão, como vemos no contexto onde o Senhor afirma isso. Vamos ver? Lucas 17, versos 1 ao 6. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem virem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar.
do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É interessante ver que os próprios discípulos pediram fé logo após o Senhor dizer que deveriam perdoar o seu irmão mediante o arrependimento, mesmo após a repreensão, quantas vezes fossem necessários. Por que você acha que eles pediram fé? Ora, por tão pouco desistimos das pessoas, e aqui cabe dizer que a palavra é da igreja para a igreja. Tratam-se de irmãos na fé aqui. Mas quando vemos situações duras demais, até chegamos a pensar que, para determinadas pessoas, mesmo que demonstrando arrependimento, não tem mais jeito, porque se tornou recorrente. São pessoas que erram contigo no mesmo erro, embora se arrependam. Os discípulos até inferiram isso, e é justamente por isso que julgaram precisar de fé para ver pessoas que erravam recorrentemente como pessoas regeneradas. E a resposta do Senhor surpreende porque disse que bastava uma fé tão pequena como um grão de mostarda para que tudo o que eles julgassem ser impossível acontecesse. Como, por exemplo, uma amoreira se transplantar para o meio do mar. E esta fé se processa nesta unidade unânime. Você por acaso mudou em Cristo provendo sua própria mudança sozinho? Seu próprio meio de esclarecimento da sua condição e seu próprio meio de despertamento? Ou não foi Cristo que te esclareceu sua real condição e apresentou suas opções mostrando-te a verdade? Então, se o trabalho é do Espírito de Deus, por que temos fé para crer em nossa própria mudança, mas não temos fé para crer na mudança do outro? Entendemos de fato quem opera o querer e o efetuar em nós? Mas o que está escrito? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. Portanto, voltando ao exemplo de Schindler, aquelas pessoas que ele teve que escolher em uma lista doída de ter que selecionar quem vive e quem morre, porque não podia levar todos para sua fábrica para não ser descoberto pelos nazistas, estes que foram para sua fábrica trabalhar, judeus, trabalhavam na verdade para seguir o mesmo plano de salvação que ardeu no coração de um estrangeiro, de uma pessoa provinda do próprio povo que os oprimia, e então virem a ajudar a resgatar outros irmãos que estavam destinados para a morte, e assim mais de 1.100 judeus foram salvos pela união que começou com um que sequer era da mesma comunidade judaica, mas alguém que seria considerado por eles como um gentil. E essa mesma fé que se expressa fazendo ligações, se expressa também pelo casamento, que traduz perfeitamente essa multiplicação que vem pela comunhão do homem e da mulher sua ajudadora. Porque de um, Deus fez dois, porque a mulher foi tirada do homem. E dessa união, eles passaram a se tornar novamente um, ao se ligarem voluntariamente como esposo e esposa, e frutificar em seguida, vindo os filhos, que mais tarde também gerarão seus filhos, e assim se multiplicar e se perpetuar a família nas suas gerações, pelas quais os povos vieram a se formar. Por isso é dito pelo apóstolo Paulo que grande é o mistério de serem dois em uma só carne, porque fala dessa unidade entre homem e mulher, Cristo e sua igreja, e também da unanimidade que os torna um, para então se edificarem mutuamente e gerar o seu próprio aumento, como em uma parábola que descreve o corpo de Cristo na terra. Por acaso não foi assim que o Senhor nos ensinou, que tudo começa por uma semente lançada, que pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda, mas que uma vez plantada ela passa a ser uma possibilidade, e uma vez germinada passa de possibilidade para uma realidade, porque de uma semente se fez uma árvore, e dessa muitas sementes foram produzidas, e então faz milhares de vidas virem a existir a partir de uma única. Portanto, meus irmãos, eu creio que vocês já entenderam o operar da fé que move montanhas e essa importância de serem unânimes para ligarem na terra e ser ligado no céu, ou desligarem na terra e ser desligado no céu. Ela começa com a unidade entre você e Deus, se tornando um só espírito com Ele, porque a fé se relaciona com aquele que a enviou, que é Deus, e também creio que você entendeu que você não pode ter essa unidade com Deus sem ter antes a unidade com o corpo de Deus na terra.
fazendo a ligação entre a terra e o céu. Quando isso ocorre, tudo se torna unânime e as coisas acontecem. As montanhas são movidas, os mares são abertos, pessoas são curadas e os mortos ressuscitam. Portanto, não despreze o pouco que Deus te deu por parecer ser inexpressivo aos teus olhos, porque é com um pequeno rebanho que estão ligados a Ele e que por isso ouvem a sua voz, que o Senhor fará grandes coisas na terra nos últimos dias. Peço que você compartilhe este devocional com seus irmãos na fé e reflita nisso. Um dia de unidade e unanimidade para você, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo devocional. Shalom Adonai. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir. Shalom Adonai.